Ontem, Lana, não tivemos tempo de falar sobre a pesquisa Datafolha, mas hoje temos. Saiu logo depois do fim do programa mais uma pesquisa e mostrou uma vantagem do ex-presidente Lula comparado a Jair Bolsonaro. Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro 29%. Um cenário parecido com o da última pesquisa de junho, né? É, praticamente o mesmo cenário da pesquisa de junho quando você olha para o número geral, né? Na pesquisa passada estava 49-28, a gente pode acompanhar alguns números daqui a pouquinho para quem acompanha a gente ao vivo pela live do YouTube, mas o que é importante de mostrar é que houve dentro da margem de erro um aumento de 1 ponto percentual para Jair Bolsonaro. Ele tinha 28 na pesquisa passada e foi a 29 nessa pesquisa, e o ex-presidente Lula manteve os mesmos 47% de intenção de votos. O Ciro Gomes também estável com 8%, Simone Tebet subiu de 1% para 2%, André Janones tinha 2%, foi para 1%, Pablo Marçal 1%, Vera Lúcia 1%, mantendo os resultados da pesquisa passada. Esse número, para quem acompanha a gente ao vivo com imagem, agora você vê o segundo turno, 55-35, em caso de enfrentamento em segundo turno, Lula venceria por 55-35% das intenções de voto. Ali, nesse gráfico a gente não tem os números, vamos ver o próximo, para quem está com a gente com imagem. O que eu ia destacar para vocês aqui na abertura do Bastidores do Poder, esse é o dado principal, esse que está na tela agora, 47% para Lula, 29% das intenções de voto para Bolsonaro. Apesar de ter parecido uma pesquisa quase que sem alteração, dentro dos números, quando você olha o que aconteceu, até 2 salários mínimos, Bolsonaro ganhou 3 pontos percentuais entre os que ganham menos, né? Os que ganham até 2 salários mínimos, que é um público que ainda continua com uma vantagem bastante importante para Lula, 54-23, mas o Bolsonaro conquistou um espacinho. Tá dentro da margem de erro ainda, né? Mas é uma evolução. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Pode tirar essa arte, tudo bem, obrigada. Então, fatos importantes que a gente precisa destacar sobre essa pesquisa, que eu tenho certeza que a equipe de campanha dos 2 candidatos que lideram estão analisando de perto. Essa questão do avanço do Bolsonaro, alguma coisa ele fez que deu certo para o público com até 2 salários mínimos, em que a vantagem do ex-presidente Lula é muito maior. Então, a gente sabe que aqui a resposta é o aumento do Auxílio Brasil, com um extra de R$200 até o final do ano, e que o impacto desse anúncio do aumento, o pagamento começa agora no próximo dia 9, já afetou o resultado da pesquisa, não só entre o público com até 2 salários mínimos, mas também entre as mulheres. E aqui a vantagem do Bolsonaro subiu, fora inclusive da margem de erro. Ele melhorou um pouco entre as mulheres, subiu 6 pontos a conquista dele entre as mulheres, e ali deve sinalizar a continuidade da estratégia do evento de lançamento da convenção no último fim de semana, né, em que ele colocou a primeira-dama para fazer um discurso, em que ele falou claramente que ele não tem nada contra as mulheres, enfim. Deve ter mais disso vindo por aí. Mas a avaliação é que o fato do benefício socorrer famílias e as mulheres estarem entre os principais afetados pela crise econômica, o índice de desemprego entre as mulheres é maior, o buraco da renda para alimentação, o quanto a inflação tem corroído a renda das famílias e reduzindo ali a capacidade de compra de alimento. Isso tudo afeta, claro, todos os lares, mas muitas mulheres são gestoras de seus lares e gestoras solo, né? Estão tocando o barco sozinhas, então faz muita diferença ter um extra de R$200 no Auxílio Brasil. Então, vem ali um número que mostra a melhora do cenário para Bolsonaro entre as mulheres e entre o pessoal que ganha até 2 salários mínimos, que é mais ou menos metade da população, viu? Sim. Se você olhar hoje, a pesquisa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a pesquisa que mostra a redução do índice de desemprego no trimestre encerrado em junho, que foi divulgado pelo IBGE, mostra que ainda são 10 milhões de desempregados no Brasil, 10 milhões e 100 mil pessoas estão desempregadas. O desemprego
diminuiu o índice comparado com o trimestre anterior, a gente está num patamar melhor, isso é ótima notícia, mas 40% das pessoas que aparecem na pesquisa do IBGE como empregadas, como trabalhando, são trabalhadores informais, que não têm carteira assinada, que não têm CNPJ, portanto não têm estabilidade nenhuma. E a renda média que foi anunciada nessa pesquisa do IBGE, que a gente vai detalhar com calma daqui a pouco, é de R$ 2.652. Ou R$ 2.562. Bom, enfim, não passa de R$ 2.600 ali reais. E então, se você olhar um salário mínimo a R$ 1.212, que é o salário de hoje, R$ 2.400, R$ 2.500 é a renda desse pessoal que está no recorte aqui, mais da metade da população está aqui. Então, por isso a vantagem dentro desse público que ganha até 2 salários mínimos é muitíssimo importante para o resultado da pesquisa, e eles estão olhando esse número de perto. Entre os homens, o Lula subiu 4 pontos e ainda lidera por 48% a 32%. E aqui tem uma questão que é bastante importante, porque o Bolsonaro costuma ter mais espaço no público masculino. Então, alguma coisa aconteceu que as placas estão se mexendo dentro dos públicos, mesmo que o resultado final da pesquisa tenha sido parecido com o levantamento passado, eles estão conseguindo fazer avanços em áreas antes difíceis. Por exemplo, o Lula ainda lidera no Nordeste, tem 59% das intenções de voto contra 24% do Bolsonaro. No Sudeste está 43% a 28% para o Lula. No Norte, empate técnico, 41 para Lula e 39 para Bolsonaro, e ainda não foi divulgado o desempenho dos candidatos nas regiões Sul e Centro-Oeste. Entre os evangélicos, vantagem enorme para Bolsonaro, 43% contra 33% de Lula. Esse, de novo, é o retrato de momento. O governo ganha com as medidas que foram tomadas recentemente, com a redução do ICMS, que isso está sendo atribuído a uma vitória do governo federal e também dos governadores, de acordo com a última pesquisa que abordou essa pergunta. Tem um avanço importante entre as mulheres para o Bolsonaro e entre esse público com até 2 salários mínimos, e Lula conseguindo algum avanço no público masculino. Movimentações que vão ser observadas, e é claro que o apoio regional, ali a gente fala sobre o apoio das regiões, porque Bolsonaro tem uma vantagem maior no Centro-Oeste e no Norte, e Lula tem uma vantagem disparada no Nordeste. Então, conquistar votos no Nordeste é uma prioridade da campanha de Jair Bolsonaro, para que ele vença essa resistência e consiga ter alguma chance de colar no segundo lugar com uma distância menor. Leading, quer dizer, o centro da notícia do Datafolha de ontem é que eles estão a 18 pontos de diferença um do outro.